Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 13 de maio de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça de Minas Gerais condena profissional por erro em procedimento estético. TJMG lança campanha neste inverno, leve calor a quem mais precisa. Tribunal Mineiro promove mutirão para registro civil e outros serviços. E ainda, STJ fixa regras de honorários na desistência de desapropriação. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Profissional é condenado pelo TJMG a indenizar paciente por erro estético. Confira os detalhes da decisão com Danilo Baião. Uma profissional do ramo de estética terá que indenizar por danos morais uma cliente em R$4.000, além de devolver a quantia de R$180 de uma sessão. O processo mostra que a cliente foi submetida a 2 sessões no glúteo e após a segunda ficou com muitas dores e inchaço no local. A profissional disse a ela que esperasse um pouco, pois iria voltar ao normal, o que não aconteceu. A paciente ajuizou a ação contra a profissional, pleiteando indenização por danos morais e estéticos e a devolução do dinheiro. A profissional tentou se defender sob o argumento que não pode ser responsabilizada pelo resultado, pois tudo foi feito de acordo com o padrão. E ela não sentiu nada após a primeira sessão. Este argumento não convenceu o juiz da comarca de Juiz de Fora, que fixou o valor da indenização. Devido a essa decisão, a profissional recorreu ao tribunal. O relator da apelação, desembargador Evandro Teixeira da Costa, da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, manteve a decisão. Segundo o magistrado, o profissional da estética tem uma obrigação de resultado. Isso significa que ele tem que entregar ao paciente o resultado que ele prometeu, diferente da medicina normal, que a obrigação é de meio, onde os profissionais têm que imprimir os meios para chegar ao resultado desejado. Os desembargadores Aparecida Grossi e Roberto Soares de Vasconcelos Paes votaram de acordo com o relator. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. Consulta pública busca ideias para aprimorar acesso à justiça de pessoas LGBTQIA+. Confira agora com Priscila Mendes. O Conselho Nacional de Justiça abriu edital para a apresentação de propostas de ações e políticas que contribuam para a prevenção, enfrentamento à violência e à discriminação, assim como o fortalecimento à cidadania e à dignidade e o acesso à justiça de pessoas LGBTQIA+. O prazo para o encaminhamento das propostas vai até o dia 6 de junho. Universidades, organizações da sociedade civil e profissionais, defensorias públicas, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como qualquer pessoa ou instituição com interesse à atuação no enfrentamento da homofobia e da transfobia, são convidados a participar da consulta pública. As sugestões devem estar relacionadas a um dos 3 eixos da política judiciária de atuação do Fórum Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do CNJ. Prevenção e enfrentamento da violência e discriminação LGBT-fóbica, acesso à justiça e promoção de direitos das pessoas LGBTQIA+, ou valorização e respeito à diversidade no âmbito do Poder Judiciário. As propostas vencedoras serão divulgadas no encontro LGBTQIA+, Justiça, que será realizado nos dias 25 e 26 de junho no Conselho Nacional de Justiça. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. O Núcleo de Voluntariado do TJMG lançou uma campanha de inverno em Belo Horizonte. Mércia Liva chega com as informações. O objetivo da campanha é arrecadar cobertores, sacos de dormir e roupas para ajudar pessoas em situação de rua e famílias de pacientes em tratamento no Hospital Mário Pena. Para a superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG e presidente do Comitê Pop Rua Jus, desembargadora Maria Luísa de Marilac Alvarenga Araújo, essa é uma ação imprescindível e todos devem participar.
Com o mote Solidariedade aquece o frio e os corações. Neste inverno, leve calor a quem mais precisa. A campanha pretende reavivar o espírito solidário de magistrados, servidores e colaboradores, pois as temperaturas já começaram a cair, mesmo antes da chegada do inverno oficialmente. E nesta época do ano, se torna ainda mais necessário ajudar a quem precisa. Os cobertores e sacos de dormir serão destinados às pessoas em situação de rua e as roupas serão doadas para o Bazar do Bem, promovido por voluntários do Hospital Mário Pena, que irá destinar os valores arrecadados com as vendas ao auxílio das famílias de pacientes em tratamento de câncer durante o período de internação. Para saber os pontos de coleta, basta acessar o portal do Tribunal. Anote aí, tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. A seguir, TJMG promove mutirão para registro civil e outros serviços. E ainda, STJ fixa regras de honorários na desistência de desapropriação. Voltamos em instantes. TJMG promove mutirão para registro civil e outros serviços. Os detalhes com Fabrício Veloso. A terceira Semana Nacional de Registro Civil foi lançada na Unidade de Atendimento Integrado da Praça 7, no centro de Belo Horizonte. A iniciativa foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça para enfrentar o subregistro civil no país. Este ano, a ação tem como foco as pessoas em situação de rua, a população indígena e carcerária, além de pessoas em cumprimento de medidas de segurança, situação manicomial e egressos do cárcere. Para isso, os tribunais estaduais e federais vão disponibilizar postos de atendimento nos 26 estados, além do Distrito Federal. Em Minas, a iniciativa é gerida pela Corregedoria Geral de Justiça e pelo Núcleo de Voluntariado do TJMG, em parceria com instituições dos poderes judiciário e executivo. O Corregedor Geral de Justiça do TJMG, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho, participou do lançamento da terceira edição do Registre-se e destacou que a ação é muito importante para a inclusão social e a cidadania. É uma ação de inclusão social, de busca de cidadania, de olhar para o nosso companheiro invisível, para as pessoas vulneráveis, dizer que são importantes para todos nós, que podem conseguir o seu registro, que podem ter acesso aos planos de assistência social do Estado, enfim. É uma possibilidade enorme de inclusão social. É a primeira vez que a Semana Nacional do Registro Civil acontece simultaneamente em 3 comarcas de Minas Gerais: Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia. A expectativa do Conselho Nacional de Justiça é de que até sexta-feira sejam realizados mais de 230 mil atendimentos no país. Número 3 vezes maior do que o total de atendimentos em 2024. São oferecidos 35 tipos de serviços, entre eles emissão de segunda via das certidões de nascimento e casamento, emissão de CPF e da carteira de identidade nacional, regularização do título de eleitor, além de assistência jurídica, social e previdenciária. Paulo Sérgio Pereira está desempregado e em situação de rua e aproveitou o mutirão para conseguir a segunda via da certidão de nascimento no posto Uai, na capital mineira. Isso é muito bacana, porque a gente, principalmente em situação de rua, igual é o meu caso, é difícil. Sem documento você não consegue nada, né? Tudo que você vai fazer hoje em dia, você tem que se identificar e eu acho bacana essa iniciativa deles, ajuda pra caramba. Os atendimentos no UAI da Praça 7, em Belo Horizonte, acontecem de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã e meio-dia. Todos os serviços são gratuitos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Judiciário se mobiliza para atuar em soluções de conflitos fundiários na Amazônia Legal. As informações com a repórter Adriana Mesquita.
Os conflitos fundiários historicamente intensos na região amazônica do país levaram o judiciário brasileiro a se mobilizar de forma conjunta e compartilhada para a realização de estudos e diagnósticos com soluções às disputas. A iniciativa faz parte de um acordo entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Universidade Federal do Pará e os 9 tribunais de justiça dos estados abrangidos pela Amazônia Legal. Por meio da parceria, as universidades fornecerão instrumentos técnicos para auxiliar o processo de mediação pelas comissões regionais de soluções fundiárias para lidar com as disputas de alta complexidade na região. A medida está alinhada às diretrizes da Resolução CNJ número 510 de 2023. Ela estabelece protocolos sobre ações que envolvam despejos ou reintegração de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis. A resolução determina ainda diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas de conflito pela posse de terras. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. STJ define percentuais e fixa base de cálculo para honorários na desistência de desapropriação. Os detalhes com Débora Cruz. O Superior Tribunal de Justiça definiu uma nova regra para casos em que o poder público desiste de ações de desapropriação ou de criação de servidão administrativa. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, ou seja, deve ser seguida por tribunais de todo o país. A partir de agora, os honorários advocatícios nesses casos devem seguir os percentuais previstos no Decreto-Lei 3.365 de 1941, que variam entre 0,5% e 5% sobre o valor atualizado da causa. Segundo o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, mesmo quando não há condenação nem valor de indenização, como acontece nas desistências, a regra do decreto continua valendo. Isso porque, apesar de não haver perda de propriedade, a parte contrária teve que arcar com custos processuais. O ministro destacou ainda que, se o valor da causa for muito baixo, o juiz poderá aplicar uma regra mais justa, com base no Código de Processo Civil, para evitar honorários desproporcionais. A decisão corrige entendimentos divergentes em tribunais do país. Um dos casos analisados foi o da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, que desistiu de uma ação para construir uma linha de energia. A Justiça Estadual havia fixado os honorários em 10% do valor da causa, sem considerar o decreto. Agora, esse valor terá que ser reavaliado. Com a nova tese aprovada pelo STJ, todos os processos que estavam parados aguardando essa definição poderão voltar a tramitar. Da agência Rádio Web, Débora Cruz. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direta aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. E, na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.